Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta para debater mais um assunto filosófico, um assunto muito relevante, atual, a partir da ótica daquele filósofo que você já conhece. Aqui no canal eu já falei sobre ele, é o Ludwig Feuerbach, considerado por muitos o pai do ateísmo moderno. E hoje resolvi falar sobre um tema muito importante debatido por esse filósofo, que é a questão da sensibilidade, a questão do corpo, o lugar que o corpo ocupa dentro de sua teoria. Para que vocês entendam bem, é muito importante ter em mente que ele parte de um desmentido das chamadas filosofias essencialistas, idealistas. Ele vai contra o idealismo. Basicamente, o idealismo supervalorizava a alma ou o espírito em detrimento da importância do corpo. Em grande parte das chamadas filosofias idealistas, se dizia em sua época que o corpo nada era. O corpo, na verdade, era apenas uma roupa, para não dizer uma prisão. Haviam aqueles que, como Platão, diziam que o corpo material era uma prisão. Por isso, o que valia, em última instância, era a vida da alma. O Feuerbach vai contra todas essas teorias chamadas de essencialistas, idealistas. Ele vai dizer o oposto dessa ideia de que a alma é que importa. Ele vai dizer que o corpo é o centro nervoso do sentido humano. Não existe nada além do corpo. Com Feuerbach, a própria ideia de alma, espírito, passam a serem encarados como desdobramentos do próprio corpo. Então, quando se fala de alma dentro dessa episteme, dentro desse campo filosófico, está se falando aí da subjetividade, da mente. A alma, dentro desse campo, não existe uma alma imortal, não existe algo que vá além da corporeidade. Vejam que a sua teoria foi uma teoria muito corajosa, porque na época não era fácil dizer isso. Ele foi aquele que veio mostrar que o homem acabava por negar a sua própria subjetividade e o valor da natureza, falando do espírito, falando de algo invisível, intangível. Para Feuerbach, essa pregação do além, do espiritual, da alma, era uma forma grosseira de negar a efetividade do homem. Vejam que dentro dessa nova visão, ele vai chamar, de filosofia do futuro, é uma filosofia que se calca no valor humano, no valor dos homens, no valor da carne. Tanto é que no livro, A Essência do Cristianismo, ele vai dizer que a encarnação de Cristo é uma metáfora para a própria ideia da importância do corpo. É Deus se tornando homem. É lógico que isso é mitologia. Aí não é um Deus, e sim um homem que pôde trazer algumas ideias importantes para o seu tempo. O que estava ali em questão não era uma divindade que se fez homem, mas sim um homem que, por causa de algumas qualidades, foi elevado a uma divindade. Aí, uma inversão, um corpo que foi divinizado,
um corpo que foi tornado algo espiritual na mente dos cristãos. Só que como Feuerbach vai teorizar, trabalhar fora dessa visão cristã, ele vai dizer incisivamente e repetidamente que o que existe é o corpo. O que existe é a sensibilidade. Ele fala muito, né, dessa questão do corpo sensível, do corpo real, do corpo material. E é lógico que isso foi um ótimo início para outros teóricos que partiram dele. Num vídeo próximo, eu vou debater a visão nietzschiana, do Nietzsche, em relação à alma. E vocês vão perceber como Nietzsche recapitula Feuerbach em muitos pontos. O Nietzsche chega a fazer a citação do Feuerbach, dizendo que Feuerbach nos levou a uma sensibilidade sadia. Ou seja, né? Feuerbach foi o primeiro a falar da importância do corpo, da corporeidade. Como a ideia da sensibilidade vem ocupar aí uma visão alienada de alma. O Feuerbach, em outros momentos, vai dizer que essa ideia de alma, Deus, mundo espiritual, é, na verdade, subproduto daquilo que nós podemos pensar como uma cisão na subjetividade humana. Essa cisão ele vai chamar de alienação. Em um outro vídeo eu até falei já sobre a alienação. O alienado é aquele que, como criador, inverte na sua mente, né, o processo e começa a se pensar como criatura da sua própria imaginação. Começa a viver um deus ou deuses como sendo senhores do seu eu, do seu corpo. Quando, na verdade, foi o seu corpo que criou essa divinização. Então é muito importante, né, ter em mente que por que a religião foi criada. Segundo Feuerbach, a religião foi criada porque o ser humano não aceita lidar com a exterioridade, com a natureza, com aquilo que está fora de si, de uma forma despersonalizada. Ele precisa personalizar, ele precisa ver na exterioridade o seu próprio rosto. E esse desejo de humanizar aquilo que é natural deu origem à religião. Para Feuerbach, a religião nada mais é de que a humanização da natureza. E poderíamos até ir além da natureza. É a humanização de tudo aquilo que é exterior, de tudo aquilo que está fora. A partir da criação da religião, os homens se sentiram novamente em casa. Aí vejam que é um recurso também de controle da ansiedade. Ao criar a religião, é como se o homem começasse a se relacionar não com forças naturais, né, despersonalizadas, sem um rosto. As forças naturais se tornam seres humanos espiritualizados. É como se ele pudesse usar os mesmos recursos que usa na relação emocional, afetiva, racional, que ele usa na relação com os homens e com o mundo. Nesse viés, como defesa, a religião transforma aquilo que não tem rosto em algo possível de causar um certo espelhamento. Isso faz com que os indivíduos acreditem que estão sempre diante dos olhos de Deus, dos olhos do mundo espiritual. Todas as religiões trabalham com essa ideia, né, de um mundo espiritual, de um mundo supra-humano. O que o Feuerbach faz, e depois muitos dos seus discípulos,
é inverter a filosofia, é fazer com que a filosofia acabe por expulsar essas noções infantis, ingênuas da ideação propriamente humana. É uma maneira de mostrar ao próprio homem que, se ele quiser entender a realidade, ele deverá entender esta realidade não a partir de ilusões, não a partir de antropomorfismos. Ele não deve encontrar no mistério o seu próprio rosto, porque isso será uma projeção. Então, quando nós escolhemos o título, o corpo como negação da alma, tem exatamente o peso de dizer que, para Feuerbach, a alma é apenas um termo, um nome que nós encontramos para falar da nossa subjetividade. Não há alma nenhuma, não há nenhum espírito supra-humano. O ser humano, como outros animais, ele nasce, vive e morre. A única diferença entre os seres humanos e os animais é porque nós desenvolvemos áreas cerebrais que deram condição de abstrairmos, de criar certas ilusões a partir exatamente dessa capacidade abstrativa. E a ideia de alma, de espírito, de mundo supranatural, no fundo, são desdobramentos disso que há pouco chamei de abstração. Aí nós não temos, prova nenhuma de uma imortalidade da alma, não é? Algumas pessoas têm um argumento fraquíssimo. Ah, mas da onde ele tirou esse desejo de imortalidade? Se ele tem o desejo de imortalidade é porque há uma parte imortal. Esse é um argumento fraquíssimo, né? Na verdade, nós temos desejos de ganhar na loteria, e isso não quer dizer que você se torne um ganhador. O desejo de imortalidade está na ideia de imortalizar o prazer. Veja que nós arrumamos tudo. Nós não queremos qualquer imortalidade. Nós queremos a imortalidade do prazer, num lugar onde só o prazer exista, em que só há gozo. Isso é muita pretensão, né? Por quê? Porque, na verdade, não existe prazer sem desprazer. Qual a referência que você teria em ter prazer se você não tivesse desprazer? Na verdade, a existência material só aceita a ideia de prazer porque nós temos claramente a noção de desconforto, de dor, de desprazer. Por isso, ao falar de um paraíso onde só existe gozo, onde só existe prazer, nós já não estamos falando mais no corpo. É por isso que as religiões negaram por tanto tempo a corporeidade, negaram por tanto tempo aquilo que efetivamente existe, o corpo. É porque, se aceitarmos o corpo, perceberemos que mesmo o prazer é apenas um desdobramento daquilo que chamamos de desprazer. Só há sentido no prazer a partir do desprazer. Em Nietzsche, nós vamos trabalhar um pouco mais dessa questão. Acredito que é o suficiente. Falei mais uma vez do Feuerbach e vou falar muitas outras vezes. Agradeço a atenção de você. Se você gostou do programa, deixe aí o seu comentário. É muito importante o comentário. Deixe sugestão para outros temas, Deixe o seu like. Compartilhe o conteúdo. Chame outras pessoas para participarem do nosso canal. Você sabe que o canal Conexão Saber foi feito para você. Um abraço e até a próxima vez.